Fala pessoal, Thiago aqui. Ficamos alguns dias aí sem fazer a análise do Bitcoin, retornando hoje, dia 7 de março de 2022. Estamos aí num conflito, né, numa guerra entre Rússia e Ucrânia que dura já 11 dias. O início da guerra foi exatamente nesse candle verde aqui, pessoal, dia 24 de fevereiro. Quando iniciou a guerra, o Bitcoin fez esse pavio para baixo aqui, ele desceu bastante aqui, chegou aqui na mínima do dia em 34.322 dólares. E no mesmo dia ele já recuou, já começou a subir. E isso aconteceu porque a primeira atitude aí dos países para combater a Rússia, né? A Rússia que iniciou a guerra lá contra a Ucrânia, foi de ameaçar congelar aí as reservas de dólares internacionais que a Rússia tem por aí e banir ela do sistema de pagamentos bancário, que é o SWIFT. Enfim, algumas sanções já foram anunciadas, né, que aconteceria, e essas sanções ela implicaria aí principalmente, afetaria principalmente a moeda do país, né? Tanto é que no dia que o rublo, né, a moeda russa, caiu bastante. E no mesmo dia iniciou-se aí um movimento de algumas frentes doando Bitcoin, e o próprio governo ucraniano pagando os russos em Bitcoin, né, os soldados russos, para entregar tanques, e algumas vaquinhas foram feitas, tudo em Bitcoin. Foi o que deu aqui essa movimentação de alta. Ele veio, fez aqui essa retraçãozinha aqui, mas continuou logo em seguida. Nesse dia aqui, no dia 28 de fevereiro, foi um dia de realmente aí que se anunciou lá o bloqueio aí, a expulsão aí dos bancos russos do SWIFT, que é o sistema internacional aí de bancário, né? E veja que essa linha horizontal aqui, que é uma resistência aqui na região próximo dos 45 mil dólares, né, 44.500, que a gente já havia traçado há algum tempo atrás, ela se mantém aqui como uma resistência muito forte, já bateu aqui vários dias, né? Veja que nenhum dos dias ela fechou acima. Temos um pouquinho mais acima aqui a média móvel de 200 período, essa média móvel, média muito importante, que ela, o preço sempre tem dificuldade para ultrapassar ela tanto para baixo quanto para cima. E depois que ele rompe para baixo, ele não consegue com facilidade romper essa média. Não chegou a testar ela nenhuma vez, chegou próximo aqui no dia 2 de março, mas ela não chegou a testar a média móvel de 2. Pode-se considerar que testou aqui, né, nessa região, um pouco próximo aqui, mas não conseguiu romper. Nós temos ainda, porém, pessoal, uma linha de tendência de alta de longo prazo, que começou aqui lá no final, no mês de março, né, no início da pandemia. O Bitcoin ele veio testando essa linha de tendência de alta, depois descolou dela, ficou muito longe, muito alto aqui, e ele ainda não veio testar essa linha de tendência de alta. Quanto mais tempo ele leva para testar essa linha, melhor é. Por exemplo, se ele descer lá hoje, se ele descesse hoje, né, ele estaria aqui na faixa dos 26 mil dólares. Então, quanto mais tempo ele demorar, mais alto estará esse preço. E a gente percebe que aqui nessa região dos 29 mil dólares tem essa outra faixa de suporte muito grande, onde o preço bateu várias vezes aqui lá no ano, em janeiro, no início de 2021, bateu aqui também no meio do ano, no mês de maio, em junho, né? Depois veio aqui testar de novo em julho, e foi uma região de muito suporte. Então a tendência é que quando ele chegar aqui nessa região dos 29, dos 30 mil dólares, ele tenha bastante suporte, se ele for lá, viu pessoal? Não temos aí certeza que o preço possa ir lá. Embora temos aqui indícios fortes da tendência de baixa. Tendência de baixa que se iniciou aqui, vamos traçar aqui uma linha de tendência de baixa. Ela iniciou aqui e ela teoricamente foi rompida. Uma LTB você traça do topo mais alto, né? Você vai traçando aqui a sua linha tocando nos topos, do topo mais alto até o fundo mais baixo. O fundo mais baixo é esse aqui. Por que que não colocamos essa linha de tendência de baixa aqui? Porque esse fundo que foi depois desse topo está mais alto do que esse. Então nós temos que ver qual foi o topo que originou esse fundo. Foi esse daqui. A gente traça dessa forma. Logo,
essa LTB ela já foi rompida, né? Nós já falamos sobre isso aqui anteriormente. E temos uma pequena linha de tendência de alta aqui. Vou desconsiderar aqui esse pavio, que foi aqui o momento talvez de empolgação, de emoção do mercado. Foi um momento de mais euforia, né? E ela está tocando essa LTB exatamente agora. Vamos aumentar aqui o zoom. Está aqui nessa LTB, o que caracterizaria aqui, né, um suporte nesse ponto onde o preço deveria resistir um pouquinho aqui e subir aqui nos próximos dias, né? Então a gente vê aqui um triângulo, né? Olha só, a linha vermelha com essa linha branca, a gente percebe aqui um triângulo onde o preço ele tem uma tendência a ficar aqui assim, zigue-zagueando aqui nesse triângulo até ele romper para cima ou ele romper para baixo. Então, se o preço romper esse fundo aqui para baixo, nós temos que ajustar a nossa LTB de maneira que ela passe pelo topo que originou o fundo mais baixo. No caso, seria esse daqui. Teríamos então uma nova LTB aqui e essa LTA aqui estaria descaracterizada, teria sido rompida, né? Por enquanto, estamos aqui assim nesse cenário, aguardando para ver qual a decisão do Bitcoin, para onde ele vai. Muito cuidado, pessoal, porque o Bitcoin está muito sensível às notícias, né? Qualquer notícia, o governo fez alguma sanção, o governo americano fez alguma sanção contra a Rússia, o governo europeu fez alguma sanção contra a guerra e tal, e os mercados se recuperam. A Rússia insiste na guerra, aí o mercado cai. Então, muita atenção, muito cuidado, porque o Bitcoin está sensível a essas notícias, ele está sendo abalado aí pelas notícias da guerra de nível mundial. Mas uma coisa importante é que aqui na faixa dos 30 mil dólares é um ponto bom de compra, tá, pessoal? Está próximo dessa LTA, né? Temos aqui esses suportes desses fundos, então seria um bom ponto para posicionar suas ordens caso você esteja de fora do mercado. Quem faz hold não tem problema, né? Quem faz hold continua comprando todos os meses faz aquela compra recorrente de um valor já estipulado anteriormente para você fazer a sua carteira de longo prazo, né? E acumulando bitcoins. Um fato importante é que esses bloqueios e sanções que os governos europeus e o governo americano está fazendo contra a Rússia são sanções onde implica o dólar que é a moeda mais forte do mundo, né? E com isso leva outros países como a Rússia, que está em guerra, né, ou outros países que temem essas sanções, temem esses bloqueios e essas restrições dos Estados Unidos contra ele por causa do dólar, a migrar para uma moeda neutra. E qual moeda neutra que nós temos hoje mais forte? É o Bitcoin. O Bitcoin ele realmente é neutro, nenhum governo consegue bloquear, sancionar ou impedir a transação. Dentro de uma exchange, nós estamos aqui na Binance, né? É possível sim, mas em operações P2P, pessoa a pessoa, isso não é possível, né? As pessoas podem transacionar Bitcoin livremente, sem influência de nenhum governo. Então, vemos nesse cenário uma possibilidade de cada vez mais governos, estados, países, né? Vimos agora, há alguns dias, uma cidade chamada Lugano, na Europa, que aderiu o Bitcoin como moeda da cidade também, assim como o país El Salvador. E a tendência é que cada vez mais países utilizem o Bitcoin. Quando isso realmente tomar uma proporção de nível maior, nós veremos o Bitcoin subir aí a preços realmente estratosféricos, né? Como ele vem fazendo, né? Como ele sempre fez anteriormente. Olha só essa subida que nós tivemos do Bitcoin, né? Aqui de trás, né? Foi uma subida realmente considerável, uma subida muito forte, muito grande. E ainda que o preço ele retorne aqui na faixa dos 29, 30 mil dólares, ou um pouquinho abaixo, 25, 20 mil dólares, né, que seria o fundo do poço aqui para o Bitcoin de agora para frente, temos aí a convicção de que em anos futuros, daqui a alguns anos, ele realmente valerá aí, chegará a valores bem acima aqui dos nossos 100 mil dólares, que era o que estávamos aguardando aqui para 2021. Então, para hold, para moeda de longo prazo, o Bitcoin continua sendo uma moeda forte, uma moeda estável, uma moeda que vai se perdurar. Temos aqui essas retrações, né, de curto prazo. Isso aqui a gente pode considerar uma retração de curto prazo, porque foram de alguns
alguns dias, né, talvez aqui alguns meses, mas ao longo dos anos o Bitcoin ele sempre mantém a sua tendência de alta. Se eu voltar o gráfico mais a anos, a tempos anteriores aqui, você verá que o preço do Bitcoin estaria bem mais abaixo, né? Aqui na Binance o mínimo que eles mostram é em 2017, mas em 2015, 2012 ele estava a preços bem mais abaixo aqui, mais próximos aqui, abaixo dos $1.000, né? Então teríamos uma linha de tendência de alta infinita ao longo do prazo para o Bitcoin. Então façam suas reservas. Quem está fazendo operações de swing aí no dia a dia, eu não recomendo comprar por agora. Eu estou aguardando o Bitcoin romper essa média de 200 aqui, para que ele realmente mostre força de alta, né, e continue subindo, ou então que ele vá aqui nesse ponto de suporte nos $30.000 para que realmente eu possa fazer alguma compra. Quem está comprado, aguarde para ver se ele realmente vai romper essa LTB, se ele vai chegar aqui, né? Acredito que se ele perder esses $30.000, aí fica um ponto preocupante, que ele pode cair até os 20 mil, seria uma queda de mais 50% do preço, né? Então seria bom realizar suas operações aqui nos $30.000 se ele romper, tá, pessoal? Se ele fechar aqui algum dia abaixo e continuar caindo, para fazer compras com preço mais em conta. Mas na carteira de longo prazo, na carteira de hold, vale a pena continuar comprando, porque o preço está cada vez mais em conta, cada vez mais barato, então realmente vale a pena. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima e valeu!